3 minutos, Sandro. Senhor presidente, é importante que possamos reforçar a decisão de Vossa Excelência de que cabe aos senadores da República formular as questões e também poder falar sobre as matérias que desejarem. E a testemunha aqui presente se debruçar única e exclusivamente sobre o tema do qual ele está aqui para prestar esclarecimentos. Bom, senhor presidente, é importante que seja dito neste momento que quando o nobre ministro e deputado federal diz que o INCRA foi extinto, ele foi extinto por uma decisão quase que do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União determinou com que todas as operações do INCRA fossem interrompidas. Porque no levantamento feito, nunca se viu nada parecido com o volume de desvio de dinheiro público, onde levantaram, durante um período, 578.547 fantasmas dentro do INCRA, como beneficiário do INCRA. Isto causando um prejuízo direto de 2,8 bilhões de reais aos cofres públicos, e o TCU demonstrou mais, que em termos de custo de oportunidade, esse prejuízo chega a 41 bilhões de reais. O INCRA, nesse período, repassou para pessoas já contempladas pelo plano de reforma agrária, ou seja, aqueles invasores profissionais. Sai de uma e entra na outra. 23.197 concessões. Proprietário com mais de módulo, acima de módulo rural, 841. Servidores públicos, 144 mil. Empresários, 61.965. Estrangeiro, 913. Aposentados por invalidez, 9.874. Maus antecedentes, 218. Titulares de mandatos eletivos, 1.017. Falecidos, 37.997. Renda superior a 3 salários mínimos, 26.818. Renda superior a 20 salários mínimos, 202. Portador de deficiência física e mental, 10.579. Local e lote fora do estado da residência, 61 mil. Sinais exteriores de riqueza, veículos de alto valor, BMW, Land Rover, Porsche, Volvo e Camaro, 19.393, isto aí, total sem duplicidade, 578.547 pessoas, trazendo um prejuízo direto de 2,8 bilhões e também... Conclua, senador, por favor. Para concluir, senhor presidente, e também um custo de oportunidade que trouxe um prejuízo de 41 bilhões de reais. Esta matéria, esse relato está exatamente na página 47 do acórdão do TCU. A pergunta que faço ao senhor ex-ministro é em relação à pedalada. Ou seja, a presidente da República não priorizando o pagamento que devia da subvenção ao Banco do Brasil, praticou uma pedalada onde apenas 1,8% foi utilizado em programas sociais. Ou seja, ela utilizou 98% para pagamento de outras concessões, benesses, bancos e outras empreiteiras. Bom, então com isso, como é que Vossa Excelência tem como resposta a essa prática de usar banco público para fazer política de governo? Essa é a pergunta que formula Vossa Excelência. A palavra com o senhor Patrus Ananias, na condição de testemunha, 3 minutos. Primeiro, eu quero esclarecer ao senador
que o INCRA não foi extinto. Quem foi extinto foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só para esclarecer, eu estou aqui também, senhor presidente, como advogado, professor de Direito da PUC Minas há 35 anos, tenho a minha carteira de trabalho aberta até hoje, desde abril de 1979, e eu quero também, nessa condição de advogado histórico, militante, professor de Direito, trazer a minha contribuição para uma reflexão mais ampla sobre essa questão do impedimento da presidenta Dilma. Eu penso que essa questão não pode se restringir a aspectos específicos, desconsiderando o paradigma do Estado democrático de direito. Nós temos hoje, em face da Constituição brasileira, a Constituição de 5 de outubro de 1988, nós temos uma nova hermenêutica constitucional, nós temos uma Constituição principiológica. Senhor presidente, senhor Patrusana, um momentinho, senhor Patrusana. Eu esqueci de informar inicialmente que a testemunha só pode falar exclusivamente sobre os assuntos contidos na denúncia 1/2016. Portanto, peço que Vossa Excelência... Senhor presidente, só uma observação, senhor presidente, só uma observação. Sim. O senador que antecedeu, ele fez uma série de acusações. Então, como é que é assim? A pessoa faz uma série de acusações, não pergunta sobre o objeto, e aí a testemunha tem que responder sobre o objeto? Tem que responder. A diferença é que eu sou senador e ele é testemunha, Lindenberg. Esse é o critério... Eu sou senador da República, ele é testemunha aqui. A diferença é só essa. Senador Cássio, quer tomar um suco de maracujá? Deixa eu explicar, por favor. O que ficou definido como critério aqui nessa comissão é que o senador, na condição de senador, poderá falar qualquer assunto que achar conveniente, logicamente assumindo a responsabilidade pelo que está falando, mas a testemunha fica restrita exclusivamente aos assuntos contidos na denúncia do 1/2016. Esse é o critério, isso aqui é um processo judicial, tem que ter critério e é exatamente isso que vai acontecer. A testemunha consulta a Vossa Excelência, então, presidente. Vou restabelecer o tempo de Vossa Senhoria, de 3 minutos, para que Vossa Excelência possa responder a pergunta feita pelo senador Ronaldo Caiado. Eu formulei a pergunta para fazer e falar e não tem tutela de ninguém aqui dentro. Agora, formulei a pergunta. Eu formulei a pergunta. É sobre a pergunta que eu quero a resposta. Vou restabelecer o tempo da testemunha, senhor Patrusana Ananias, para que ele possa responder a pergunta de Vossa Excelência. Senhor presidente, nós estamos aqui diante de uma situação, então, que merece ser esclarecida. Porque eu sou um deputado federal, sou um advogado reconhecido em Minas Gerais, professor de Direito, membro da Academia Mineira de Letras, uma pessoa com história de vida digna, transparente. Eu quero discutir essas questões relacionadas com as chamadas pedaladas dentro do texto constitucional. Eu pergunto a Vossa Excelência, a Constituição do Brasil, então, está impossibilitada de ser discutida nesse plenário? Na condição de testemunha, Vossa Senhoria está restrita exclusivamente aos assuntos contidos na denúncia do 1/2016. Todos nós sabemos da personalidade que Vossa Excelência representa, Vossa Senhoria representa, poderia estar inclusive aqui no lugar do advogado de defesa, pela competência, pela história, pelo seu prestígio, mas Vossa Senhoria vai ter que se submeter a esse processo na condição de testemunha e responder exclusivamente sobre o que está contido na denúncia 1/2016. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa? Pela ordem também, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Pela ordem e pela defesa, senhor presidente? Vou tratar de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é deputado federal. É isso. Retiro o tratamento de Vossa Senhoria para Vossa Excelência. Pela ordem e pela defesa, senhor presidente? Mas ele não está aqui como deputado federal, está como testemunha. Não, eu estou tratando, ele não está como deputado federal, ele está como testemunha, mas eu vou tratá-lo como deputado federal. Pela ordem. Ele é deputado federal. Pela ordem, advogado da defesa. Agradeço, senhor presidente, e agradeço, senhores senadores, senhoras senadoras. Apenas uma rápida observação. Sua Excelência, deputado federal Patrusana Ananias, ele está sendo arguído, tem toda a razão, Vossa Excelência, sobre os
aspectos da denúncia. Um dos aspectos da denúncia diz respeito às pedaladas do ano 2015. Então, acredito, salvo engano, senhor presidente, que se ele quiser fazer considerações jurídicas sobre a questão da pedalada, no que diz respeito temporalmente a 2015, mas dando os fundamentos jurídicos que lhe parecem oportunos, me parece de todo razoável, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, só fazer uma constatação aqui, senhor presidente. No processo de impeachment do ex-presidente norte-americano Bill Clinton, o presidente da sessão, quando um senador desviava do assunto, ele dizia não, interrompia. Vossa Excelência tem que se ater ao assunto. Eu sei que Vossa Excelência tomou uma decisão, que o senador pode falar o que quiser e a testemunha tem que responder em cima dos fatos. Mas perceba, Vossa Excelência, como isso aqui talvez transforme a nossa oitiva numa oitiva esquizofrênica, porque um senador fez agora um questionamento sobre fraudes no INCRA, isso. Ele não pode se defender. Ele fica, ou seja, de fato não existiu nem pergunta. Então, eu só quero chamar a atenção para a incoerência desse método. O correto, na minha avaliação, é que tanto os senadores quanto as testemunhas se detivessem no tema do crime de responsabilidade. Está parecendo, para quem está assistindo, não dá para entender. Eu só quero deixar isso claro a Vossa Excelência. Esse critério foi o aprovado aqui e adotado até o presente momento e será continuado dessa forma. Pela ordem do senador José Medeiros e seguida o senador Magno Malta. Muito obrigado, senhor presidente. Eu até concordaria com as palavras do senador Lindbergh se isso tivesse sido uma prática dele próprio desde o início. Mas o senador Lindbergh e toda a base de defesa da presidente... O que tem feito aqui, nós temos 3 minutos. Geralmente ele faz 2h30 de ataques e de assuntos outros e 30 segundos para pergunta. Hoje o senador Lindbergh trouxe uma regra nova. Mas eu creio, presidente, que, com todo respeito, e eu tenho o ex-ministro e deputado federal sabe do respeito que tenho por ele, mas eu creio que nós não podemos criar uma categoria nova de testemunha no Código de Processo Penal, que seria testemunha de impeachment. Realmente, infelizmente, fica delimitado que a testemunha se trate apenas dos fatos que estamos, senão nós vamos criar aqui uma situação em que vamos estar inovando no direito. Então, é só para dizer que eu concordo com Vossa Excelência, para que os nossos trabalhos possam ir à frente. Eu sei que é um processo político difícil, ainda mais como deputado federal, não deve ser fácil ouvir e ficar sem poder fazer, que nem sempre pode fazer na tribuna, mas aqui nós estamos numa situação difícil. Muito obrigado. Senhor presidente, se esse critério fosse estabelecido hoje ou ontem, o senador Lindbergh estaria certo. Mas o critério existe desde o começo da comissão. E é desta forma que o senador Lindbergh, que toda a bancada procede com todo respeito. Eu mesmo já fui cesseado e Vossa Excelência disse à testemunha que não era obrigada a me responder, porque a minha pergunta foi fora do objeto, embora eu tenha feito um comentário. E a pergunta foi dentro do meu comentário. Todos, antes de perguntar, faz uma evocação ao conjunto da obra. E a base do governo também faz, para poder falar para fora. Evoca o conjunto da obra, que eles acham que foi avanço, e em seguida faz a pergunta. Mas, com todo respeito ao Patrus, ele sabe como eu respeito, aqui não é o currículo dele que está em voga. De ser um advogado, um professor universitário, nós sabemos tudo disso, conhecemos a competência dele. E sabemos também que ele é deputado federal. Mas aqui é o Senado da República e ele foi arrolado como testemunha. E como tal, é preciso proceder de maneira como todos os outros procederam. E eu digo, senador Lindbergh, e aqui eles estavam, quando a ministra, ex-ministra, porque hoje não é mais, só se for da Eucaristia, Miriam Belchior, aqui esteve. Eu fiz uma pergunta, a senhora não é obrigada a responder porque está fora do objeto. E eu aqui me calei, com raiva, mas me calei. O critério já existia. Então esse critério não é novo, mas o senador Lindbergh, quando faz a intervenção, ele ainda não erra. Porque ele está falando para fora, ele está falando para o pessoal dele, para a militância dele, que ele é sabido e é esperto. Mas Vossa Excelência é muito mais. Prossiga que está tudo certo. O extinto foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só para esclarecer, eu estou aqui também, senhor presidente, como advogado, professor de Direito da PUC Minas há 35 anos, tenho a minha carteira de trabalho aberta até hoje
desde abril de 1979, e eu quero também, nessa condição de advogado histórico, militante, professor de direito, trazer a minha contribuição para uma reflexão mais ampla sobre essa questão do impedimento da presidenta Dilma. Eu penso que essa questão não pode se restringir a aspectos específicos, desconsiderando o paradigma do Estado democrático de direito. Nós temos hoje, em face da Constituição brasileira, a Constituição de 5 de outubro de 1988, nós temos uma nova hermenêutica constitucional, nós temos uma Constituição principiológica. Senhor presidente, senhor Patrus, um momentinho, senhor Patrus. Pois não? Eu esqueci de informar inicialmente que a testemunha só pode falar exclusivamente sobre os assuntos contidos na denúncia 1/2016. Portanto, peço que Vossa Excelência... Senhor presidente, só uma observação, senhor presidente. Só uma observação. Sim. O senador que antecedeu, ele fez uma série de acusações. Então, como é que é assim? A pessoa faz uma série de acusações, não pergunta sobre o objeto, e aí a testemunha tem que responder sobre o objeto? Tem que responder. A diferença é que eu sou senador e ele é testemunha, Lindenberg. Esse é o critério... Eu sou senador da República, ele é testemunha aqui. A diferença é só essa. Senador Cássio, quer tomar um suco de maracujá, por favor? Deixa eu explicar, deixa eu explicar, por favor. O que ficou definido como critério aqui nessa comissão é que o senador, na condição de senador, poderá falar qualquer assunto que achar conveniente, logicamente assumindo a responsabilidade pelo que está falando, mas a testemunha fica restrita exclusivamente aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Esse é o critério, isso aqui é um processo judicial, tem que ter critério e é exatamente isso que vai acontecer. A testemunha consulta a Vossa Excelência, então, presidente. Vou restabelecer o tempo de Vossa Senhoria, de 3 minutos, para que Vossa Excelência... 41. Servidores públicos, 144 mil. Empresários, 61.965. Estrangeiro, 913. Aposentados por invalidez, 9.874. Maus antecedentes, 218. Titulares de mandatos eletivos, 1.017. Falecidos, 37.997. Renda superior a 3 salários mínimos, 26.818. Renda superior a 20 salários mínimos, 202. Portador de deficiência física e mental, 10.579. Local e lote fora do estado da residência, 61 mil. Sinais exteriores de riqueza, veículos de alto valor, BMW, Land Rover, Porsche, Volvo e Camaro, 19.393, isto aí, total sem duplicidade, 578.547 pessoas, trazendo um prejuízo direto de 2,8 bilhões e também... Conclua, senador, por favor. Para concluir, senhor presidente, e também um custo de oportunidade que trouxe um prejuízo de 41 bilhões de reais. Esta matéria, esse relato está exatamente na página 47 do acórdão do TCU. A pergunta que faço ao senhor ex-ministro é em relação à pedalada. Ou seja, a presidente da República não priorizando o pagamento que devia da subvenção ao Banco do Brasil, praticou uma pedalada onde apenas 1,8% foi utilizado em programas sociais. Ou seja, ela utilizou 98% para pagamento de outras concessões benesses, bancos e outras empreiteiras. Bom, então com isso, como é que Vossa Excelência tem como resposta a essa prática de usar banco público para fazer política de governo? Essa é a pergunta que formula Vossa Excelência. A palavra com o senhor Patrus Ananias, na condição de testemunha, 3 minutos. Primeiro, eu quero esclarecer ao senador que o INCRA não foi extinto. Quem foi... 3 minutos, senador. Senhor presidente, é importante que possamos reforçar a
decisão de Vossa Excelência de que cabe aos senadores da República formular as questões e também poder falar sobre as matérias que desejarem. E a testemunha aqui presente se debruçar única e exclusivamente sobre o tema do qual ele está aqui para prestar esclarecimentos. Bom, senhor presidente, é importante que seja dito neste momento que quando o nobre ministro e deputado federal diz que o INCRA foi extinto, ele foi extinto por uma decisão quase que do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União determinou com que todas as operações do INCRA fossem interrompidas. Porque no levantamento feito, nunca se viu nada parecido com o volume de desvio de dinheiro público, onde levantaram, durante um período, 578.547 fantasmas dentro do INCRA, como beneficiário do INCRA. Isto causando um prejuízo direto de 2,8 bilhões de reais aos cofres públicos, e o TCU demonstrou mais que, em termos de custo de oportunidade, esse prejuízo chega a 41 bilhões de reais. O INCRA, nesse período, repassou para pessoas já contempladas pelo plano de reforma agrária, ou seja, aqueles invasores profissionais. Sai de uma e entra na outra. 23.197 concessões. Proprietário com mais de módulo, acima de módulo rural, 800. Possa responder a pergunta feita pelo senador Ronaldo Caiado. Eu formulei a pergunta para fazer e falar e não tem tutela de ninguém aqui dentro. Agora, formulei a pergunta. Eu formulei a pergunta. É sobre a pergunta que eu quero a resposta. Vou restabelecer o tempo da testemunha, senhor Patrus Ananias, para que ele possa responder à pergunta de Vossa Excelência. Senhor presidente, nós estamos aqui diante de uma situação, então, que merece ser esclarecida. Porque eu sou um deputado federal, sou um advogado reconhecido em Minas Gerais, professor de Direito, membro da Academia Mineira de Letras, uma pessoa com história de vida digna, transparente. Eu quero discutir essas questões relacionadas com as chamadas pedaladas dentro do texto constitucional. Eu pergunto a Vossa Excelência, a Constituição do Brasil, então, está impossibilitada de ser discutida nesse plenário? Na condição de testemunha, Vossa Senhoria está restrita exclusivamente aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Todos nós sabemos da personalidade que Vossa Excelência representa, Vossa Senhoria representa, poderia estar inclusive aqui no lugar do advogado de defesa, pela competência, pela história, pelo seu prestígio, mas Vossa Senhoria vai ter que se submeter a esse processo na condição de testemunha e responder exclusivamente sobre o que está contido na denúncia 1/2016. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Pela ordem também, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Pela ordem e pela defesa, senhor presidente. Vou tratar de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é deputado federal. É isso. Retiro o tratamento de Vossa Senhoria para Vossa Excelência. Pela ordem e pela defesa, senhor presidente. Mas ele não está aqui como deputado federal, está como testemunha. Senhor presidente. Não, eu estou tratando, ele não está como deputado federal, ele está como testemunha, mas eu vou tratá-lo como deputado federal. Eu me dirijo. Pela ordem. Ele é deputado federal. Pela ordem, advogado da defesa. Depois, agradeço, senhor presidente, e agradeço, senhores senadores, senhoras senadoras. Apenas uma rápida observação. Sua Excelência, deputado federal Patrus Ananias,
ele está sendo arguído, tem toda a razão, Vossa Excelência, sobre os aspectos da denúncia. Um dos aspectos da denúncia diz respeito às pedaladas do ano 2015. Então, acredito, salvo engano, senhor presidente, que se ele quiser fazer considerações jurídicas sobre a questão da pedalada, no que diz respeito temporalmente a 2015, mas dando os fundamentos jurídicos que lhe parecem oportunos, me parece de todo razoável, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, só fazer uma constatação aqui, senador Lindenberg Farias. No processo de impeachment do ex-presidente norte-americano Bill Clinton, o presidente da sessão, quando um senador desviava do assunto, ele dizia não, interrompia. Vossa Excelência tem que se ater ao assunto. Eu sei que Vossa Excelência tomou uma decisão, que o senador pode falar o que quiser e a testemunha tem que responder em cima dos fatos. Mas perceba, Vossa Excelência, como isso aqui talvez transforme a nossa oitiva numa oitiva esquizofrênica, porque um senador fez agora um questionamento sobre fraudes no INCRA, isso, ele não pode se defender. Ele fica, ou seja, de fato não existiu nem pergunta. Então, eu só quero chamar a atenção para a incoerência desse método. O correto, na minha avaliação, é que tanto os senadores quanto as testemunhas se detivessem no tema do crime de responsabilidade. Esse critério... Está parecendo, para quem está assistindo, não dá para entender. Eu só quero deixar isso claro a Vossa Excelência. Esse critério foi o aprovado e adotado até o presente momento e será continuado dessa forma. Pela ordem do senador José Medeiros e seguida o senador Magno Malta. Muito obrigado, senhor presidente. Eu até concordaria com as palavras do senador Lindenberg se isso tivesse sido uma prática dele próprio desde o início. Mas o senador Lindenberg e toda a base de defesa da presidente... O que tem feito aqui, nós temos 3 minutos. Geralmente ele faz 2h30 de ataques e de assuntos outros e 30 segundos para pergunta. Hoje o senador Lindenberg trouxe uma regra nova. Mas eu creio, presidente, que, com todo respeito, e eu tenho o ex-ministro e deputado federal sabe do respeito que tenho por ele, mas eu creio que nós não podemos criar uma categoria nova de testemunha no Código de Processo Penal, que seria testemunha de impeachment. Realmente, infelizmente, fica delimitado aqui a testemunha se trate apenas dos fatos que estamos, senão nós vamos criar aqui uma situação em que vamos estar inovando no direito. Então, é só para dizer que eu concordo com Vossa Excelência, para que os nossos trabalhos possam ir à frente. Eu sei que